Fala, Insiders! E aí, turma? E aí, empreendedores? Gente, hoje a nossa conversa é com o João. João, sócio fundador da Indoc. Me fala uma coisa, João. O que te levou a se transformar num empreendedor? Como é que foi esse momento mágico aí da sua vida? Olha, tudo começou pelo próprio trabalho. Eu fui educado e criado desde jovem a valorizar o trabalho e a valorizar quem pagava o meu salário. Então, isso fez vários diferenciais na minha própria carreira. E aquelas pessoas com quem eu convivia, meus líderes, meus mentores, meus coaches, eles mesmos falavam, da maneira com que você trabalha, da maneira com que você valoriza o teu trabalho, os teus líderes, você seguramente tem um perfil de empreendedor. O que você precisa agora é aprender a planificar, a valorizar e a saber tratar financeiramente o teu negócio e principalmente o teu cliente, que será a sustentabilidade do teu negócio. Ou seja, quando você começa a empreender, que ele começa a funcionar, você tem que cada vez mais valorizar o teu cliente. Por quê? O teu prazo de validade como negócio, meu negócio eu montei há 36 anos, ele se mantém até hoje. Eu tenho clientes de 36 anos que eu trabalho até hoje com a minha empresa. Por quê? Pela valorização e pela parceria que eu dei a eles. Então, não era um ganho imediato, era um ganho de longo prazo, o que chama de parceria, mas uma parceria real, verdadeira, na alegria, na tristeza, no acerto e no erro. Qual foi ali a oportunidade que você teve para montar o seu negócio, para montar a sua empresa? Primeiro, eu encontrei uma coisa, um trabalho, imigração, que me dava satisfação, que me fazia feliz. Segundo, os próprios estrangeiros que eu atendia como empregado de uma empresa multinacional gostavam do meu trabalho e eles mesmos me incentivaram. Você leva jeito, nós confiamos em você, as pessoas gostam do teu trabalho, é visível que você gosta do que você faz. Então, estude melhor, planeje bem, me ajudaram até a planejar, mas você tem o perfil de empreender e montar o teu negócio. Mas não se iluda com os ganhos e com o crescimento, porque vai ter muitas variações, vai ter sazonalidade e você precisa estar sempre atento para que no momento da queda você não se afunde. Então você economize, planeje, não gaste, viva uma vida normal, viva uma vida boa, uma vida que eu não tinha vivido, porque eu sei o que é fome, sei o que é miséria, sei o que é favela, mas entenda que esse momento de crescimento de algo mais, ele precisa ser melhor vivido para ele poder ser mais eterno, mais duradouro, mais sustentável. Até você falou um pouquinho antes, a gente estava batendo um papo desses italianos, né, que lá na Itaipu Binacional, né, e que vindo de outro país tem uma série de necessidades do dia a dia e alguém precisava apoiar e ajudar eles ali. E aí, por que escolheram o João ali para... Vai lá, João, ajuda essa turma aí. Na realidade, o nosso líder, o nosso chefe, eu trabalhava em recursos humanos, antigamente DP, ele saiu da sala muito nervoso, porque tinha um monte de estrangeiros, em particular a maioria italianos, que precisavam ser atendidos, ajudados, documento, casa, escola para os filhos, etc. E as pessoas se recusavam a fazer esse trabalho, e ele procurava um voluntário para fazer. E eu falei, olha, eu não sei, nunca fiz, mas se o senhor determinar, eu vou fazer. E ele mandou eu encontrar com esses estrangeiros. Aí entrou uma coisa interessante, que eu disse a eles, olha, eu nunca fiz esse trabalho, mas eu preciso desse emprego. Eles disseram, por quê? Eu falei, olha, essa empresa está me pagando um salário bom e a minha vida começa a melhorar. Eu começo a ter uma condição de vida e acredito que eu posso ter aqui uma carreira. Eles me disseram, ok, então você está sendo extremamente honesto, sabemos que você não entende do assunto, mas procure fazer o melhor, procure se esforçar. Se você fizer e der certo, você já ganha para isso. Se você fizer e não der certo, fale para nós a verdade. Errei, não está dando certo,
nós vamos apoiar e te incentivar a fazer dar certo. Só tem um detalhe que não é inadmissível entre todos nós. Qual seria? Nunca minta. Como que chama mesmo esse pacto aí que você comentou? Pacto à genovesa. Eles disseram, vamos fazer aqui um pacto à genovesa. Como é o pacto à genovesa? Nunca minta. Ô João, e aí quando você montou a tua operação, quais foram os primeiros serviços que você teve como oportunidade de prestar ali no momento inicial da tua empresa? Olha, os primeiros trabalhos foi imigração. Tá. Estrangeiros que vinham. Depois começou a ter brasileiros que vão para o exterior. Porque o Brasil é um exportador de mão de obra qualificada ou de capacitação profissional. Depois teve a entrada de uma mão de obra de relocation, que é as pessoas que chegam no país e precisam da escola para os filhos, da casa para morar, da negociação de contrato, da vistoria do imóvel. Não podemos esquecer que quando o estrangeiro vem, você entrega uma casa bonita para ele, mas quando ele vai embora, você quer 2 casas bonitas. Então, nós estudamos e criamos consórcios fora do país para padrões internacionais de vistoria. Ou seja, não é que a gente quer prejudicar o dono do imóvel, mas a gente quer que seja a primazia da realidade. Se você alugou tua casa com uma trinca na parede, ele não tem que reformar a casa. Aquela trinca já estava na vistoria de 3, 4 anos atrás. Certo. Então, que seja devolvido e restituído ao proprietário aquilo que é a realidade. Com isso, você preserva o custo da vinda desse estrangeiro para o empresário, porque tudo isso é custo. Quando ele vai embora, que ele vai ter que reformar uma casa para consertar aquilo que já era um problema, é um custo. Agora, se ele estragou, que se restitui e conserte aquilo que ele... O Brasil, ele é um país aberto, cara, para que as empresas venham para cá. Como é que você enxerga um pouco aí essa questão do país, né? Ou ele é um país mais fechado? Até para a gente poder ter uma dimensão disso, né? Porque a gente não está no dia a dia olhando isso, né? Eu adoro números. O Brasil, efetivamente, foi um país aberto até a década de 30, pelo menos, de 40. As pessoas não gostam de discutir o tema, mas eu adoro números, e os números, eles não permitem você a mentir, porque eles aprovam ou eles desaprovam a tua fala. E o Brasil realmente foi um país extremamente aberto com o mundo no seu relacionamento, mas ele já não é há mais de 60 anos, pelo menos. Caramba. Então, isso é bom. É ruim porque o país perde, mas é bom para o empreendedor. Então, você quer empreender em filtrar água? Olha as boas práticas internacionais. Pesquise, você vai fazer boas filtrações de água com diferencial, com bom preço, com boa qualidade, de longo prazo. Você quer empreender, implantar uma horta? Você vai olhar quais são as boas práticas orgânicas para você poder desenvolver. Você vai empreender na construção civil? Olhe boas práticas em processo de desenvolvimento, tropicalize, mas isso te dá um up para você ser um diferencial no mercado. Já que queremos viver, é como uma construção, você constrói uma casa, depois você quebra toda a casa para passar cano, para passar isso, para passar aquilo outro. Por que já na construção já não foi toda o encanamento, a parte elétrica toda embutida e você tem um ganho de velocidade e de qualidade? São detalhes que o empreendedor, em qualquer atividade, que ele se sinta bem, claro que o importante é você gostar do que você faz. Ganhar dinheiro é lícito, é maravilhoso, mas ele não pode ser o único objetivo. O dinheiro vem naturalmente, mas ele vem pelo prazer que você tem de fazer, pela tua valorização e principalmente pela valorização do teu cliente. Porque esse teu cliente é o teu maior vendedor. Então, se você atender bem e dar boas soluções e transmitir confiança em parceria, olha, existem estudos que a cada 10, um fala bem, se você se comportou bem. Agora, se você não se comportou mal, no mínimo, 9 fala mal. Então, se você quer um prazo de validade maior, tenha boa parceria, tenha clareza com o teu cliente, tenha diferenciais de mercado. Você tem que pesquisar e falar,
o que está funcionando, como funciona e o que eu quero trazer. Aliás, se ponha principalmente no lugar do teu cliente. Se eu fosse te contratar, como é que eu gostaria? Agora, eu estou te contratando, como é que eu quero receber? Claro. Ô, João, e todas essas histórias aí acontecendo na tua vida, na vida da Indoor, naturalmente a relação com a ONU, a relação com os refugiados, a relação com a imigração, isso foi acontecendo muito naturalmente, né? Mas como é que foi, o que é hoje o teu envolvimento, né, com a ONU, com essa questão dos refugiados, da imigração? Dá um pouco mais de detalhes disso pra gente, quais são os desafios dessa turma, né? E eu acho que é interessante a gente deixar um recado, principalmente a questão dos refugiados, em termos de oportunidades que são importantes, que sejam dadas, né? E até desmistificar um pouco também, até um preconceito que as pessoas acabam tendo. Conta um pouquinho dessa história toda pra gente. Olha, eu tenho o projeto refugiadosnobrasil.org há 10 anos. O objetivo desse projeto é a inserção no mercado de trabalho desses refugiados, ou seja, recomeçar a tua vida pelo trabalho. Tá. Até porque eu fui fazer uma palestra na Alemanha há 3 anos atrás e eu encerrei a palestra com um texto da música de Gonzaguinha. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra se caçam os seus sonhos. Qual é a maior sustentabilidade? É o trabalho. Essas pessoas não são refugiadas, elas estão refugiadas. Ninguém gostaria de sair da sua casa tendo seu familiar morto, tendo abuso nos filhos, tendo coisas horríveis e fugir com o lenço sem o documento ou o documento sem o lenço. Né? Tem que sair desesperadamente para recomeçar uma vida num outro país, numa outra cultura que você não conhece, que você não tem amigos, você não tem família, você precisa ser acolhido pela Caritas, pela Missão Paz e por tantas instituições, mas por mais que eu não queira dizer, você está num outro mundo. Claro. E qual é o objetivo desse projeto que eu criei há 10 anos? A reconstituição dessa vida, o recomeço dessas vidas pelo trabalho. Muitas vezes falam para mim, João, por que você ajuda um refugiado e não ajuda um estrangeiro? Primeiro, dos 50 bilionários brasileiros, pelo menos 10 foram refugiados, que geram mais de 2 milhões de empregos nesse país. Então, quando você acolhe um refugiado e dá a ele uma chance de recomeçar a vida dele pelo trabalho, o que ele quer é recomeçar um trabalho. Você imagina você ficar num abrigo, pensando tudo que você passou, sem você, sabendo que você pode trabalhar, querendo trabalhar, podendo recomeçar, uma empresa tendo a oportunidade de contratar, não contratando por quê? Por preconceito, por desconhecimento? Tem ilegalidade? Não, não tem. Há risco? Não, não há. O que você ganha como empresário colocando um refugiado? Cultura, responsabilidade, diversidade, inclusão. Não é aquela diversidade de você ter lá na intranet ou um projeto na parede, missão. Não, é prática. É só pegar as empresas que contrataram, e existem vários cases de sucesso, empresas com estrangeiros, é só olhar o site da ONU, você vai ver cases maravilhosos em que essas empresas têm sucesso de trazer essas pessoas, inclusive com os times de brasileiros. Ele é melhor do que o brasileiro? Nem sempre, mas ele é acolhido pela situação, o que torna um bom exemplo e ele traz práticas diferenciadas. Não se pode dizer se essa prática é melhor ou não, mas o fato de você ter outras culturas convivendo, você traz essas pessoas para cima no seu conhecimento. É uma diversidade enorme de possibilidades, né, que a gente colocou aqui. Eu sei que você também é muito apaixonado por culinária, por gastronomia. Inclusive hoje eu tenho um desafio de cozinhar aqui para o João. Não vai ser fácil, né? Como eu falei, a régua do João é lá em cima, mas vamos tentar. Mas conta essa curiosidade aí que você ia para os lugares para aprender a cozinhar, trabalhava. Como é que é essa história aí de... E aí foi tomando gosto pelo assunto? A primeira coisa, dos 10 aos 13, eu trabalhava por um prato de comida por dia. E a média seria hoje em reais, R$50 por ano. Esse era o meu salário, por ano. Não era por dia nem por mês. Então, a segunda refeição e a terceira refeição eu fazia no mato, que era trabalho braçal de roça.
Aquilo que uma criança podia fazer naquilo que era possível, desde tirar leite, aliás, eu virava o peito da vaca e tomava leite, produzir queijo, rapadura, aquilo que era possível. Sim. E quando eu comecei a empreender, eu fiz alguns propósitos comigo mesmo. Um dos propósitos era comer bem. Como você cozinha bem? Como é que você gosta de comer bem? Cozinhando. Como eu sempre fiz imigração também de cozinheiros, porque o Brasil também trazia cozinheiros e traz cozinheiros para intercâmbio, uma das condições que eu sempre pedi a esses cozinheiros, você cria um vínculo com ele, olha, eu gostaria de te ajudar aí na cozinha, é voluntário, sabe, eu saio do meu trabalho, vou aí, fico aí com você, ajudando a lavar prato, cozinhar, e você me ensina alguma coisa. Então, essa tática é boa, hein? porque na realidade o cara vê que você não está brincando, então você não está lá tomando o tempo dele, especulando, você está lá ajudando ele. Aí ele fala, puxa vida, eu vou ensinar esse cara, na prática é uma coisa que ele quer aprender. Então eu aprendi com vários cozinheiros, desde cozinheiro chinês, cozinheiro francês, cozinheiro italiano. Não sou um grande cozinheiro, mas eu consigo pelo menos comer e ter o paladar que eu sonhava. Então eu gosto de sentir o sabor, de apreciar o sabor. E gosto da boa mesa. Eu sempre falo para minhas filhas, olha, para que vocês forem direcionar a tua vida para uma relação, verifique se o rapaz gosta da cozinha, verifica como o rapaz trata o pai e a mãe, porque isso é importante numa relação de longo prazo. Se é gostoso sentar à mesa, mesmo que haja divergência, mas com uma boa comida, uma boa taça de vinho, fica mais fácil para você superar as divergências e traçar soluções para os problemas, porque às vezes essa dificuldade de sentar, os problemas acabam sendo maior do que a solução. Mas quando você consegue dialogar, até mesmo comendo com calma, com todo respeito, você encontra soluções magníficas, sustentáveis e duradouras. Para quem vai começar a empreender ou para quem está empreendendo, o que você fala para essa turma aí? O empreendedor brasileiro eu recomendo, acorde 30 minutos mais cedo, durma 30 minutos mais tarde, pelo menos, não finja que está fazendo e economize pelo menos 30% do que você ganha. E quando você começar a ganhar dinheiro, valorize aqueles que estavam próximo de você, seja tua família, teus amigos, né? Claro que você procure focar teus empregados, aqueles que merecem essa valorização. Valorização não é ampla, geral e restrita, não existe uma democracia dentro do negócio. O negócio tem que ser tratado como negócio, porém, a meritocracia é valorizar quem precisa ser valorizado. Não são todos iguais. Você não pode pôr todos no mesmo cesto porque você está desvalorizando aqueles que realmente estão com você. Seja extremamente atento. O outro detalhe é, confie sempre, mas controle sempre. Então, tem frases maravilhosas que falam das grandes perdas da confiança cega. Sempre procure controlar aquilo. Não precisa ficar desconfiando da pessoa, mas você tem que saber com quem você anda. E não é todo mundo que você tem que andar. Principalmente pessoas que pensem positivo. Eu adoro pessoas que estão numa maior dificuldade, ele está pensando positivo. Significa, ele está querendo fazer o certo, dar certo, e ele vai te trazer para cima. A pessoa que, mesmo dando certo, ele é negativista, ele atrapalha a tua vida. Então, selecione também, desde o teu funcionário até teu convívio social. Nossa, João, você está mandando eu ser seletivo? Eu estou recomendando você pensar que um bom empreendedor sabe com quem ele convive. Não precisa ser tão empreendedor quanto você, mas ele não pode ser o negativista, o invejoso, o cara que só quer atrapalhar. Não. Se ele não te atrapalhar, já é um bom negócio, e se ele te ajudar a ir para cima, é um ótimo negócio. Cypress, é isso aí. Espero que vocês curtam. Valeu, João.